galera bonita, mais uma vez nesse belo dia, nesse belo projeto. Fique em casa aprendendo, para a gente ter hoje uma bela aula de geografia. Vamos compartilhar esse conhecimento. Você comigo aqui, professor Marcos Cunha, tá? É um prazer mais uma vez estar aqui. Hoje, galera, a gente vai dar continuidade, né, falando sobre as estruturas do nosso planeta. E hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, galera, tá? Que cai muito nas tuas provas e que tu precisa estar atento e que principalmente está muito relacionado com o nosso cotidiano, que são as estruturas geológicas do nosso planeta e os nossos recursos minerais, galera, tá certo? Quando a gente fala, por exemplo, de ouro, quando fala de petróleo, olha o preço da gasolina aí, por exemplo, tá? Tá diretamente relacionado com essas estruturas, tá? Então, o que que a gente vai falar hoje, Marcos? Galera, primeiramente nós vamos explicar o que é uma estrutura geológica, né? E principalmente vamos aí diferenciar as estruturas das eras geológicas, que às vezes ocorre às vezes uma confusão e você não vai cair nessa pegadinha, né? Depois nós vamos diferenciar os tipos de estrutura. E aí tu precisa estar muito atento, tá? Por quê? Porque ela vai estar diretamente relacionada com o seu potencial econômico, né? Então, por exemplo, o ouro, onde é que eu encontro? O petróleo, onde é que eu vou encontrar determinados tipos de rochas importantes para a economia? Vão estar relacionados com esses tipos de estrutura. Posterior, que tu entendeu os tipos de estrutura geológica, nós vamos falar aí sobre a estrutura do nosso país, do Brasil, né? Vamos diferenciar o que que o Brasil tem, o Maranhão também, né? A gente finaliza aí falando do nosso belo estado, beleza? Então, ó, fica comigo, respira, oxigena, porque vai ser sucesso, beleza? Gente bonita, primeira coisa importante, o que que são, Marcos? Marcos, o que que é essa dita estrutura geológica? Eu começo te fazendo uma pergunta básica. Como é que, por exemplo, galera, um geólogo ele sabe que em determinada localidade, por exemplo, ó, fura aqui que aqui tem petróleo. Ou, por exemplo, fura bem aqui que aqui tu vai tirar ouro, vai tirar prata. Será que é só achismo? Não, vamos cavar aí, vamos ver se aparece. Claro que não, né? Se faz um estudo acerca da característica, né, dessa estrutura aí, no caso da litosfera, tá? E quando nós vamos analisar essa estrutura, galera, nós vamos aí diferenciá-la de acordo com as suas rochas de origem e principalmente o seu tempo de formação, tá? E é nesse aspecto que surgem aí as estruturas geológicas. Então, Marcos, o que é essa estrutura geológica? Tá? São formas de caracterizar a formação da nossa litosfera, ou seja, da nossa camada rochosa, de acordo com o seu material de composição, tá? E a sua origem, o seu tempo, tá certo? De formação. Como a gente sabe, o nosso planeta se formou há 4,5 bilhões de anos e ele primeiro se resfria, então algumas estruturas vão se formar primeiro. Depois ocorre o processo aí de erosão, então outras estruturas surgem. Depois os continentes, ó, o supercontinente Pangeia se fragmenta e nessa fragmentação nós vamos ter encontro aí de placas tectônicas, surgem novas estruturas. Beleza? Marcos, quais são as estruturas geológicas? Foca agora, respira, ó. Existem 3 estruturas geológicas, tá? Que são os escudos cristalinos, também chamados de maciços antigos ou crátons, tá certo? Vocês podem encontrar esses 3 nomes relativos aí aos escudos cristalinos. Depois, nós teremos as chamadas bacias sedimentares. Olha, o próprio nome aí já está dando uma característica dela. Bacia, né, ou seja, água ali fundo, e sedimentar, ou seja, pedaços de outras coisas. E, por último, as estruturas mais recentes, os dobramentos modernos, galera. A gente vê logo pela imagem, olha aí, ó, a altitude aí, tá certo? Bem mais alto. Como eu te disse há pouco, não confunda estrutura geológica com era geológica. Como eu disse para vocês, estrutura geológica vai buscar analisar aí a origem dessa litosfera e principalmente os materiais que a compõem, o seu tempo, né, de formação. Enquanto as eras geológicas vão pautar aí a idade do nosso planeta e os principais eventos. Então, por exemplo, nas eras geológicas, né, quando é que eu quero saber, por exemplo, quando a nossa grande Pangeia, o único continente, se fragmentou? Eu vou olhar ali as eras geológicas, beleza? Então, muita atenção aqui, facinho, né? Ó, respirou,
Vem comigo. Primeiro tipo de estrutura, vamos só sintetizar, então, estrutura geológica, né? É a classificação da litosfera terrestre, conforme suas diferentes origens e composições de suas rochas. Sua composição estrutural é classificada em 3 diferentes tipos de estruturas geológicas que se dividem em todo o mundo, que são elas: escudos cristalinos ou maciços antigos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Beleza? Gente bonita, então vamos agora. Primeiro tipo de estrutura, os escudos cristalinos, tá? Primeira coisa importante, quando a gente fala de estrutura geológica, lembra, não esquece, o escudo cristalino ou maciço antigo são as estruturas mais antigas, tá? Quando o nosso planeta, ele ali tem o seu período de formação e resfriamento, quando se resfria, a primeira estrutura geológica que se forma são os escudos cristalinos, e são, então, é a estrutura geológica mais antiga, tá certo? Não esquece disso. Nesse processo, galera, de consolidação, onde tu vai ter ali a Terra em estado incandescente se resfriando, o magma vai se resfriar. Então, nós vamos ter, por consequência, no escudo cristalino, uma grande composição de rochas magmáticas, galera, tá? Ou seja, rochas que se formaram a partir da consolidação do magma. E aí que vai entrar o grande lance da estrutura geológica escudo cristalino. Porque as rochas magmáticas são fonte importante, galera, de minerais metálicos. Tá? Ou seja, é no escudo cristalino, ou maciço antigo, que tu vai extrair os minerais metálicos, como o ferro, como o ouro, como a prata, como o diamante. Então, volta à pergunta inicial. Como é que, por exemplo, a Vale do Rio Doce, ela sabe que em uma localidade ela vai ter esse potencial de extrair mineral metálico? Porque ela vai analisar a estrutura e vai dizer, ó, isso aqui é um escudo cristalino. Então, se é escudo cristalino, eu tenho potencial de mineral metálico. Beleza? Não esquece isso aqui, que isso aqui cai muito na tua prova. Vamos sintetizar esse raciocínio. Vamos lá. Então, escudo cristalino. Trata-se da província geológica com maior tempo de formação, por isso apresenta as mais antigas rochas do planeta, tendo sido muito desgastadas pela ação dos agentes erosivos, né? Apresenta uma estrutura rochosa firme e relativamente plana. Firme porque é mais antiga, já se consolidou, e plana porque, como é mais antiga, ela já foi exposta aos agentes do clima durante muito tempo, tá? O que a gente chama aí de intemperismo, que é o desgaste das rochas, beleza? Então, lembra disso. E também, como eu já disse para vocês, podem ser denominadas de crátons ou maciços antigos, beleza? São compostas por rochas, em sua grande maioria, ígneas, tá? Ígneas, que são as mesmas rochas magmáticas, vêm do fogo, tá? E também rochas metamórficas, que são rochas aí que passam por um processo, né, de formação sobre maior pressão e temperatura, então elas ficam mais resistentes. Um exemplo aí, Marcos, de uma rocha metamórfica, o mármore, galera, tá certo? E tem um bom valor aquisitivo justamente pela sua resistência, tá? As áreas de escudo cristalino estão diretamente relacionadas à exploração dos minerais metálicos, como ferro, ouro, prata, dentre outros aí. Beleza? Ó, respirou. Ah, Marcos, isso aí é facinho, galera, é sucesso. Agora vem comigo entender a próxima estrutura, que são as bacias sedimentares. O próprio nome, galera, já te diz o que significa isso, tá? Bacia, lembra, bacia é algo fundo, algo ali que tu vai ter para colocar alguma coisa. Então, veja na imagem que eu tenho os escudos cristalinos, as estruturas mais antigas, elas vão ser aí intemperizadas, ou seja, desgastadas. Então, estes sedimentos vão ser levados para outras localidades. Para onde, Marcos? Para as localidades mais baixas, né? O vento, a ação da chuva, por exemplo, faz com que essas estruturas sejam levadas para cá, para áreas de acumulação ou deposição. E são essas áreas de acumulação de sedimentos que vão formar as chamadas bacias sedimentares, tá certo? Ou seja, sedimento vem de pedaço de outras estruturas. Questão muito importante, galera. Quando esses sedimentos são levados, pode ser levado aí material inorgânico, mas também matéria orgânica, né? Vegetais, folhas, até restos de animais. E esse material que é depositado aqui no fundo, ele tende a ser soterrado. Agora, imagina isso dentro de uma escala evolutiva de milhões de anos. Esses materiais vão ser soterrados e vão ficar ali, ó, expostos sobre alta pressão e temperatura sobre um longo tempo. E eles vão se
consolidar e vão se transformar em outros materiais. Que materiais, Marcos? Gente, quando eu tenho matéria orgânica, tá, que vai ser colocada sobre alta pressão e temperatura, vai se sedimentar por milhões de anos, eu vou ter como consequência a formação dos combustíveis fósseis, galera, tá certo? Ou seja, petróleo, gás natural, o carvão mineral, todos eles são consequência direta da formação de bacias sedimentares. Então, pega essa dica na tua prova que cai muito, galera, tá certo? A área de bacia sedimentar, ela está diretamente relacionada a combustível fóssil, galera, tá certo? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a famosa Bacia de Santos, tá? Bacia de Santos, o que é que se extrai lá, professor? É petróleo, né? O pré-sal está ali naquela localidade. Que estrutura geológica eu estou me referindo? Eu estou me referindo a uma área de bacia sedimentar, galera. Então, pega essa dica aí, ó. Mineral metálico. Que estrutura geológica ele se relaciona? A escudo cristalino. Combustível fóssil. Que estrutura geológica se relaciona? A bacia sedimentar. Beleza? Bora agora sintetizar esse raciocínio aí, ó. Bacias sedimentares são áreas formadas a partir da intensa deposição de sedimentos sobre uma área de depressão relativa absoluta. Professor, o que é essa depressão? Gente, é uma forma de relevo rebaixada em relação a outra, ou seja, tu tem uma área mais alta e tu vai ter uma outra área mais baixa onde os sedimentos ali vão ser levados, tá certo? Continuando, o que faz com que eles se acumulem nessas camadas mais baixas, né, ao longo do tempo e constituam essas rochas sedimentares. Questão importante, são as mais extensas estruturas geológicas recobrindo cerca de 70% do relevo terrestre, tá certo? Então, quando a gente fala de estrutura geológica, nós vamos ter aí as bacias sedimentares em maior quantidade no mundo, tá bom? E também no Brasil a gente vai já falar à frente, tá bom? Mas a gente já antecipa. Continuando, né, são importantes áreas econômicas, tá? Por apresentarem, dependendo das suas condições locais, uma grande quantidade de fósseis e combustíveis fósseis, como carvão mineral, gás natural e principalmente o petróleo. Essa imagem bem aqui, ó, ela vai te representar justamente uma área de bacia sedimentar. Tu tem as áreas mais altas, onde ocorre ali a erosão, né, o intemperismo. Então, a chuva vai levar estes sedimentos, levar essa matéria orgânica, e ela tende a se depositar nas áreas mais baixas, tá certo? E aí, com esse processo de sedimentação, nós vamos ter a formação dessas estruturas de bacia sedimentar. Beleza? Ó, Marcos, isso aqui é moleza, é facinho, galera, ó. Respirou. Vem comigo para a terceira agora estrutura. Olha aí, galera, os famosos dobramentos modernos. Gente, o próprio nome já diz. Dobramento, ou seja, é o relevo que está se dobrando e está subindo, como vocês podem ver na imagem, né? E moderno por quê? Porque são as estruturas mais recentes do nosso planeta. Quando a gente fala dentro dessa nossa escala geológica de 4,5 bilhões de anos, tá? Mas a grande questão, quando a gente fala de dobramento moderno, nós estamos falando diretamente da formação de montanhas, gente, tá? As áreas de dobramento moderno são as estruturas com maior altitude do nosso planeta, tá? Como, por exemplo, aqui a Cordilheira do Himalaia, né? Que é o chamado aí, teto do mundo, ele é consequência direta da formação de dobramentos modernos. Marcos, eu tenho um dobramento moderno em qualquer lugar? Não, galera. Eu tenho dobramentos modernos onde há uma característica marcante, o encontro de placas tectônicas, tá, gente? Limites, ó, convergentes, lembra que a gente já falou sobre isso, né? Limites convergentes, quando as placas se encontram, há o processo chamado subducção, uma placa desce e a outra sobe, ó, e esse relevo vai sendo enrugado e nós vamos ter aí a formação dessas áreas montanhosas, ou seja, de grande altitude, beleza? Vamos sintetizar esse raciocínio aqui? Então vamos lá, ó. Dobramentos modernos, tá? São formações geológicas consideradas recentes, que eu já falei dentro da escala geológica, cujo início ocorreu na era Cenozoica, ou seja, a era mais recente, né? E já no período aí do Terciário, tá? 50 milhões de anos para cá, pouquinha coisa, né? São resultantes da ação do tectonismo, tá certo? Dos movimentos aí internos das nossas placas tectônicas, do choque ou conflito entre duas placas que a gente acabou de falar. Essas formações são originárias das grandes cadeias de montanhas da Terra, ou seja, elas surgem, né, as grandes cadeias de montanhas a partir desse movimento, como a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, e a Cordilheira do Himalaia, beleza?
Olha, por exemplo, essa imagem aqui, galera, né? A cadeia aí do Himalaia, o famoso Monte Everest, a maior montanha aí do mundo, né? Ela é consequência direta de um dobramento moderno, encontro de placas tectônicas. Agora, galera, eu te faço uma pergunta. Raciocina aí, de acordo com a nossa estrutura, o que tu já sabe aí de Brasil, das nossas placas tectônicas. No Brasil, tem dobramento moderno? E aí? Pensa comigo, o Brasil está no centro de uma placa tectônica, então no Brasil não existem dobramentos modernos, galera, tá certo? Só dobramentos antigos. As nossas montanhas aqui são montanhas de menor altitude, porque elas foram formadas há muito mais tempo do que, por exemplo, essa como o Monte Everest. E entrando nesse aspecto, a gente vai falar agora sobre a nossa estrutura geológica. Marcos, como é que o Brasil está dividido em relação a essas três estruturas? Como eu acabei de dizer para vocês, o Brasil, por estar no centro de uma placa tectônica, ele não tem dobramentos modernos. Atenção nesse aspecto. O Brasil não apresenta dobramentos modernos, apenas dobramentos antigos. Por isso que o nosso relevo ele é considerado um relevo baixo, plano, né? A gente não tem grandes altitudes, tá certo? O Brasil vai apresentar apenas duas estruturas geológicas, que são quem? Os os escudos cristalinos, que vocês vão ver aqui em marrom, tá certo? E as bacias sedimentares, que vocês vão ver aqui em amarelo. E, Marcos, como é que está essa divisão? Está igual? Não, galera. Como, seguindo o mundo, no Brasil existe uma maior quantidade de bacias sedimentares, galera, tá certo? Qual é a consequência disso? O nosso país, galera, ele tem aí também um grande potencial, né, de extração de combustíveis fósseis, por exemplo, né, na região, por exemplo, do nosso litoral, aí é Bacia de Santos, Bacia de Campos, o nosso estado, a gente vai citar já já, né, que está situado em grande parte de área de bacia sedimentar, ou seja, é bacia sedimentar, é combustível fóssil. Mas o Brasil também, galera, tem importantes estruturas de escudo cristalino. Por exemplo, Serra dos Carajás, que fica localizada aqui no estado do Pará, ó, o que se extrai ali no Pará? Ferro, bauxita, mineral metálico. Se é mineral metálico, está relacionado ao quê? Está relacionado a escudo cristalino, galera, tá certo? Então lembra disso. Na tua prova, como é que vai cair? Olha o exemplo. Em determinada localidade, por exemplo, na Serra dos Carajás, nós temos ali uma grande extração de ferro, bauxita, que está relacionado com qual estrutura geológica? Ora, se é mineral metálico, está relacionado a escudo cristalino. Como pode ver, o Brasil descobriu recentemente as grandes reservas do pré-sal, que podem colocar o Brasil aí em destaque na produção petrolífera. Essa área está relacionada com que tipo de estrutura geológica? Bacia sedimentar. Beleza? Cara, mas isso aqui é fácil e está no nosso cotidiano. Tá, galera, é diário. Vamos lá, vamos sintetizar isso aqui, ó. Então, estrutura geológica do Brasil. O Brasil possui um território formado por estruturas geológicas antigas. Por este fato, né, explica suas baixas altitudes, tá? Já que a atuação dos agentes externos, também chamados de agentes exógenos, tá? Na modelagem do relevo, foi e é intensa e ainda continua ocorrendo, tá certo? Ou seja, o nosso processo aí de desgaste ele é constante, tá? Os escudos cristalinos no território brasileiro correspondem a 36% de sua superfície, tá? Então lembra, 36% do território brasileiro está constituído de escudo cristalino. Esses terrenos abrigam importantes jazidas minerais, de minerais metálicos como ferro, manganês, ouro, níquel, nióbio, alumínio, dentre outros elementos. Beleza? Enquanto, continuando, as bacias sedimentares no Brasil correspondem a 64% do nosso território, tá certo? E possuem uma formação mais recente, recobrindo os cráteres, ou seja, recobrindo as áreas de escudo cristalino, tá? Nas bacias sedimentares, o que a gente encontra? Recursos energéticos como petróleo, carvão mineral e gás natural, todos com grande importância econômica para o nosso país, tá certo? Além disso, são encontradas nas bacias sedimentares também as reservas de água subterrânea, como o famoso aquífero Guarani e Alter do Chão. E para a gente finalizar, galera, tá certo?
Por estar no centro da placa sul-americana, que a gente já deixou claro, no Brasil não existe o quê? Não existe dobramento moderno, só dobramento antigo, galera, tá certo? E isso aí vai explicar por que o Brasil aí tem baixa ocorrência de terremotos, porque terremotos só vai ter em áreas aí de encontro de placas tectônicas, beleza? O Brasil possui uma cadeia de montanhas antigas que se encontra atualmente muito desgastada. E no nosso estado, professor? Galera, em relação ao Maranhão, grande parte da nossa estrutura está situada em área de bacia sedimental, aqui em branquinho aqui, tá certo? O Maranhão, desculpa, só vai ter aí uma pequena estrutura, tá certo? De escudo cristalino, beleza? Então, galera, é isso aí, abraço a todos, tamo junto!